Som. Semana passada eu fiquei devendo algo para vocês, né? Nós falamos sobre a questão dos deficientes, se Deus aceita ou rejeita. Vimos aquele texto de Levítico e nós entendemos que naquele texto foi uma determinação apenas para os ofícios de sacerdote, que os ofícios de sacerdote precisavam. Questão de limpeza, questão de visão, questão de tamanho, questão de uma série de atividades que exigia que o sacerdote não tivesse qualquer problema físico, porque isso impediria ele de exercer. E hoje, até mesmo hoje, se a gente olhar bem, eu não sei quantos pastores vocês conhecem que são paraplégicos. Quantos pastores vocês conhecem que são surdos, que são mudos? Quantos pastores vocês conhecem que são cegos? Eu não conheço muitos. O que eu conheço de surdo e mudo são pastores que cuidam desse grupo específico. Tá? Então, os demais eu não sei, até em função da própria função. Mas como é que Deus vê esse grupo de pessoas? Né? Então, era isso aí que eu queria trazer para vocês. Lá em Êxodo capítulo 4, verso 11, diz: Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Então, está aí. Está aí a prova de que Deus tem o controle de todas as coisas e que Deus ama. Em Levítico 19, 14, a palavra de Deus diz: Não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Novamente, nós temos aí a prova de que Deus ama, sim, ama todos os deficientes. E em Deuteronômio 27, 18 diz: Maldito quem desviar o cego do seu caminho. Então, fechou isso, gente. É que semana passada eu não estava com os textos e ficou um pouco... Orestes, faz favor para mim. Acho que tem ali um ar, tem um controle Comeco. Ali, ó. Tenta ligar para mim esse ar aqui, ó. Senão eu não aguento. Eu não sei, eu estou naquela fase assim. Não é menor, é andropausa. Mas eu não estou na andropausa, eu sempre fui assim. Eu sempre fui quentinho. Né? Meus pés sempre foram quentinhos, minhas mãos sempre foram quentinhas. E aí eu danço com isso. Porque nessas noites frias, a irmã vai e coloca o pé no meio das minhas pernas. E ainda diz assim para mim: Nossa, você é tão quentinha. Só que o pé dela é uma pedra de gelo. Né? Dá até medo. Quando ela chega perto, já começa a congelar tudo. É só esse aqui, o Eurípides. Orestes. Vem bem aqui pertinho. Ele é meio temperamental, vamos ver. Dá mais uma. Chega mais perto. Vai dar choque. Geralmente dá choque. Aí, agora foi. Tá bom? Tudo bem, povo? Feito. Fechamos. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Tudo certo? Tudo bem? Então vamos caminhar. Hoje a gente precisa andar um pouquinho mais. Perguntaram para mim semana passada se vai entrar cachorrinho no céu. Animal tem alma, animal não tem alma, o que vocês acham? Animal tem sentimento. Animal pensa. Pensa, dona Maria? Animal pensa. Como assim?
Então ele não pensa. Para dar carinho para a senhora... Para dar carinho para a senhora, você acha que o animal pensa? Se ele pensasse, ele daria carinho para vocês, do jeito que vocês tratam eles? Você trata assim, eu sei que você trata. Eu sei que você trata ele bem, sim. Todo mundo trata bem animal. Animal pensa? Não, ô Ricardo. Por que animal não pensa? Oi? Pode deixar ele aí. Pode deixar ele aí. Viu? Pode deixar ele aí. Tá? Não se preocupa com a gente, não. Tá? É o Pedro hoje. Então tá bom. E aí? Não tem raciocínio. Ele ia evoluir. Ele ia evoluir. É um bom argumento. Então, animal vai ou não vai para o céu? Eu já falei nada. Eu nem comecei a aula. Você já está colocando palavra na minha boca. Eu não falei nada disso. Está gravado? Se estiver gravado, eu aceito. Rato, barata. Se entrar rato no céu, eu não vou. Eu tenho medo de rato. Vou fazer o quê? Então, mas com rato? Não, rato não entra no céu, não. Gente, eu ouvi um negócio essa semana que foi terrível. Posso fazer uma fofoca? Fofoca gospel? Fofoca gospel é legal, né? Hoje tem uns negócios assim de Face, só de fofoca gospel. O cara estava olhando aquela menina, aquela Vitória, né? Sabe aquela pastorinha? Menina, estava fazendo um bom sucesso. Aí a menina falou que ela estava assim no zoológico, foi filmar, e aí Deus estava ali com ela naquele momento que veio os tucanos. Lindo. Veio o pavão, lindo. E de repente ela olha para o lado, urubu. O clima mudou. O clima mudou, o urubu veio, o urubu tira toda a vida, o urubu é morte. Então, quando tem tucano e pavão, bênção. Quando entrou o urubu, gente, o urubu na cadeia alimentar, precisa de alguma coisa, Divaldo, não? Ele é fundamental na cadeia alimentar. Ele é famoso, ele que limpa o ambiente. Urubu, abutre. Eles são fantásticos. É preconceito porque é feio. E a gente faz isso também como ser humano. A gente não gosta de gente feia. Gosta? Agora, o que é belo? Belo é a aparência física ou é a atitude? Porque quando você conhece alguém que é lindo e que tem umas atitudes do capeta, você não quer ficar perto. A gente conheceu uma pessoa em Franca, tadinha, ela... Acho que na fila da feiura ela entrou umas 4 vezes, tadinha. Mas de uma bondade, gente, negócio assim, lindo, 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 lindo. Então, gente, a gente precisa entender como que é feito o ser humano, como que é constituído o ser humano, como você acha que é o ser humano. Aí a gente vai entender um pouquinho dos animais. O ser humano, ele é como? Então, vamos entender a Trindade? Nós cremos que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus. Quantos Deus nós temos? Quantos Deus nós temos? Quantos Deus nós temos? Isso, um. Como que Deus o Pai existe? Qual é a forma dele existir?
Como que é Deus? O que diz já João 4, quando Jesus falou com a mulher samaritana? Que Deus é Espírito, e importa que aqueles que adorem, o adorem em verdade, tá? Então, Deus é Espírito. Espírito nós vemos? Não, porque é um Espírito. A menos que Deus se materialize. Mas Ele é Espírito. E é um Espírito vivente, é um Espírito que tem vontade, desejo, inteligência, capacidade, tá? Ok? Jesus, o que Ele é? Como que Ele existe? Qual é a forma de existência de Jesus? Como? Corpo? Hoje? Não. Hoje sim. Então vamos lá. Antes da criação do mundo, como que Jesus existia? Em espírito. Quando Deus fez o homem, e o homem pecou, Deus enviou Jesus em forma corpórea, né? Mandou ele em forma de corpo. Então, quando Jesus veio à terra, ele veio em forma de corpo. Porque ele tinha que resgatar, era o preço do pecado que precisava ser pago, que era a morte. Como que o Espírito vai pagar? O Espírito não tem como pagar. Por isso que ele vem em forma de corpo. Ok? Quando Jesus ressuscita, ele vai para o céu. Ele vai para o céu de que forma? Corpo. Que corpo? Glória. Ok? E o Espírito Santo, como que ele existe? Espírito. Espírito vivente. Espírito que fala, que se comunica. Então, são 3 pessoas de Deus. Quais são as 3 pessoas de Deus? Deus Pai, Espírito. Deus Filho, corpo e Espírito. Mas antes era só Espírito. E o Espírito Santo? E nós? E nós? Gente, decide o que vocês são. O que vocês são? Quem é corpo, alma e espírito, levanta a mão. Quem só é corpo e alma? Quem é corpo e espírito? Quem é corpo e espírito de porco? Ou espírito? Os palmeirenses. Aí nós temos 3 grupos: os monistas, os dicotomistas e os tricotomistas. Quem são os tricotomistas? Quem faz tricô? Faz tricô é tricotomista. Me explique os 3. O quê? Tricotomista. Mas me explica. Não, a senhora está... Como não sabe? O que a senhora acha que a senhora é corpo, alma e espírito. O que é o corpo da senhora? Corpo. Sério, a senhora tem corpo mesmo? Será? Não sei, até que pode. Tá, o que mais que a senhora tem? Alma. O que é a alma da senhora? É a vida. E o que é o espírito? É o que volta para Deus. Então, quando morre, o que morre? O corpo e a alma. O corpo e a alma morrem. E o espírito volta para Deus. Então, a senhora é tricotomista. Ah, então, tá bom. Quem é dicotomista? Quem é dicotomista? Ela provou, ela falou da posição dela. Você é dicotomista. Por que você é dicotomista? Vamos lá. Entendo que alma e espírito são palavras intercambiáveis. É a mesma coisa. Isso. Não é? Por que você fala? Não está escrito claramente isso na Bíblia.
Quer tentar, você? Rafael? O que você está mais? Dúvidas? Por isso que eu estou aqui. Dicotomista e dicotomista. Porque, que nem o Adão falou, ele não é clara a Bíblia, né? Agora o senhor esclarece para nós. Agora eu esclareço. Ninguém é monista aqui? Vocês nunca ouviram falar em monismo? Vocês acham que eu sou o quê? Monista, dicotomista ou tricotomista? Pastor da Igreja Batista de Jundiaí, é isso? Eu sou um tricotomista? Então vamos lá. Dicotomia. Aparece na Bíblia, sim. Aparece muitas vezes a expressão que o homem é alguém que é corpo e alma ou corpo e espírito. Às vezes aparece a expressão alma, às vezes aparece a expressão espírito. Jesus falou, não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Também tem o texto lá, também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor. Como agradar ao Senhor, assim no corpo como no espírito. Como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras é morta. Tá? Então nós encontramos vários textos na Bíblia, tem muito mais textos que falam sobre dicotomia. Tá certo? Nós só temos 2 textos na Bíblia que falam de tricotomia, só 2. Tá certo? Mas a maior parte dos textos da Bíblia fala de corpo e alma. Tá? Então, essa mistura. Então, por quê? A gente não se atenta à questão dos animais. Tá? Então, a gente sempre cai nesse problema de que animal pensa, de que animal fala, de que animal conversa, de que animal tem sentimento, de que animal tem... A gente sempre olha para um animal. Então, fica difícil dizer o que o animal tem. O que o animal tem? Né? Um animal tem vida, que vida que é essa? O que acontece com a morte dele? Tá? Então, a gente tem uma série de dificuldades em relação a isso, em que a tricotomia te traz uma resposta. Tá? Então, dentro da tricotomia, te traz essa resposta e você se sente confortável em responder a questão dos animais. Tá? Então, a maior facilidade que a gente encontra na tricotomia é nessa questão de poder falar, olha, existe o ânima, né? Que é vida, que é sentimento. Por exemplo, um animal, se ele for tratado com carinho, ele vai responder com carinho. Um animal, ele tem uma certa memória, né? Então, ele reconhece o seu dono. Tá certo? Então, a gente via isso claramente em casa. A Sofia, eu não podia visitar ninguém. Não dava mais para visitar as pessoas. Porque se eu visitava, a Sofia tinha uma fobia, tinha desespero de animal. Se ela entrasse numa casa e tivesse um cachorrinho, ela não entrava, ela ficava no meu colo. E por mais que você dissesse para a pessoa, minha filha tem medo, minha filha tem problema, ela não consegue. Não faz nada, pastor. Isso, vai ver daqui a pouco. Ela não ficava, ela ficava no meu colo. Não adianta. E aí, nós fizemos o casamento aqui do Armando, segundo o casamento dele. A Regiane, na época, se converteu. A Regiane era a secretária do Armando. E a Regiane deu para a gente um poodle, né? Bolinha assim. E aí, quando chegou em casa, que eu peguei o poodle e coloquei no colo da Sofia, ela quase matou a Lúcia. Ela pegou a cachorrinha e jogou para cima, com medo, gritou. E aí ela foi se aproximando da Lucy. Então a Lucy virou a boneca dela. E aí ela perdeu esse receio, ela perdeu esse medo. Mas era incrível o seguinte, que quando entrasse uma criança em casa, a Lucy fazia todas as necessidades dela lá na cama da Sofia.
Ela tinha um ciúmes muito grande da Sofia. Se fosse, a Lúcia, ela não se importava com nenhum adulto. A Lúcia, ela não gostava de criança. Quantas vezes eu sentei no sofá com a Lúcia, Lúcia, explica para mim, por que isso? Porque hoje tem terapeuta de cachorro e de gato. O Thales começou a namorar a menina lá em Indaiatuba, minha fazendo medicina. E o Thales foi lá, e aí a menina falou, Thales, a minha terapeuta do gatinho, né, tem um nome, veio aqui, e ela falou que ali tem um chakra contra você. Que quando você chega, ele sente, ele fica todo arrepiado. Então, a gente precisa trabalhar esse chakra. Que ele sente em você uma ameaça. Eu falei, Thales, eu só acreditei porque ela gravou a mensagem, ela mandou a mensagem, eu ouvi. Eu falei, Thales, sai fora disso, cara. Sai fora, cara. Isso é doido, cara. Doido demais. E a mulher é terapeuta de gato, terapeuta de cachorro mesmo. A gente tinha a Lúcia ela tinha essas coisas. Tá? E a Lúcia viveu 18 anos, gente. Toda semana ela morria, eu falava, agora morreu, nossa, estamos livres. Aí a bichinha levantava assim, começava a andar na casa toda. Eu falava, bem, mais uma semana. Né? Aí chegou uma hora que começou a gritar, tadinha, dava umas rodadas, rodava assim, doidinha, mas doidinha mesmo, estava com muita dor. Aí nós levamos para sacrificar. Aí eles falam, o senhor tem saudade? Morro de saudade, o senhor quer outra? Não, de jeito nenhum. Se Sofia quiser, ela que leva para a casa dela. Mas não dá, não. Não dá. Cachorro assim. Entendeu? Então a gente vê, tem gente aqui que faz enterro de cachorro, faz aniversário de cachorro. Agora vê só, é você que leva o cachorro para passear ou é o cachorro que te leva para passear? Gente, olha o ridículo que você passa, você cata até as necessidades de um cachorro na rua. Olha o nível de bestialidade que a gente chegou, desculpa falar. Tudo que eu tinha vontade de falar, agora eu vou falar também de cachorro. Desliga isso aí, senão a Sociedade Protetora de Animais vai me matar. Você está entendendo? Gente, dá uma olhada nesses negócios. O que foi? Olha ela é protetora. Gente, e isso aqui é militante mesmo. Ela sai na rua catando tudo. Catou até isso para casa. Foi fácil? Mais ou menos. Foi fácil. Domesticou já? Bastante. Já domesticou? Já. Mas eu já fiz aniversário de cachorro. O meu cachorro, as cinzas dele estão em casa. Olha aí, tá vendo? Agora, vem cá. Diante disso tudo, hoje, vocês fizeram isso dentro de um momento, agora vocês têm filho, têm tudo. Quando as pessoas trocam isso pela vida delas. Existe isso? Trocar a vida do quê? Trocar o modo de viver por causa de um animal. Existe. A gente tem que pensar que animal é animal. A gente não pode fazer diferente do costume dele, né? Mas o amor que eles têm, igual Noé, né? Não. Outra coisa, a questão do cuidado. Sim. Se você vai pegar, você tem que... Hoje nós pegamos uma cachorra paraplégica, que ela usa fraldinha. Então, assim, eu vou ter fralda para o resto da minha vida até ela viver. Então, hoje meu filho usa fralda, ela usa fralda. Então, tem que ter amor, né, com os bichinhos. Gente, eu admiro isso aí. Eu acho lindo isso aí. Eu não tenho isso. Se tem um programa que eu mais assisto é Discovery. Adoro assistir tudo que é Animal Planet. Eu fico revoltado quando eu vejo alguma agressão, né? Ontem a gente foi na fábrica de chocolate. Aí eu vi o búfalo.
Aí eu vi a cabrinha, eu vi o índio. Posso fazer uma fofoca do índio? Hoje eu estou atacado. Ontem eu estava. Aí tem um momento da oca. Não sei se você já foi lá na fábrica. Não tem os índios? Aí eles fazem a dancinha. Aí eles vendem um monte de remédio, não vende? Nossa, a esposa do cacique. Pensa uma mulher grande. Tem remédio para tudo, menos para obesidade. Eu olhei assim para a Marli e falei, Marli, não tem. Se tivesse, eu comprava. Pô, o índio só não come mato, não come só. Gente, a mulher era grande demais. A família era muito grande. Eu saí dali assim, até agora pensando, pô, os caras não tem um extrato. Não tem uma erva que você come e emagrece, cara. E são grandes, hein? Desculpa, fofoca, vamos voltar aqui para a aula aqui. Mas foi isso aí. Então, quando o ser humano ele perde a noção de quem ele é, e assim, acho que tem um cara da Discovery que tem aquele perdido na Amazônia, perdido em tal lugar, e ele foi num lugar de caçadores de girafa. E tem que ter controle, né? Acho que quando chega no número tem que abater, porque ela começa a criar um problema para o ecossistema. E aí ele começou a questionar por que não tira elas e manda para outros lugares. Ah, não, o custo é muito alto, não tem habitat para isso. Então, essa coisa. Se você conversar com um adventista, ele vai te bater. O adventista crê que haverá novos céus, novas terras, e que no novo céu e na nova terra vai ter animais. Que é um texto de Isaías, que o cordeiro passeará com o leão. Mas quando a gente olha isso, o texto de Isaías, a gente olha um estado perfeito. Então, essa reconstrução do paraíso, a gente não vê isso em Apocalipse. Tá. Aí nós temos a tricotomista. Os tricotomistas só têm esses dois textos. Hebreus 4:12, 1 Tessalonicenses 5:23. E está dentro de um contexto grego. Está dentro de um contexto grego, de filosofia grega, de pensamento grego, de mundo grego. Então, o que é o mundo grego? O mundo grego é um mundo mais evoluído, desenvolvido em termos de pensamento, em termos de conceito, em termos de psique, de alma, aquela coisa toda. Então, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, são coisas assim que não dá para você separar. É impossível você separar corpo, alma e espírito. E se você conseguir separar o corpo da alma, o que você conseguiu fazer? Você matou a pessoa. Você matou. Porque o que é alma sem corpo? O que é um corpo sem alma? O que é um corpo sem espírito? É um defunto. É um defunto. Tá? Corpo sem espírito é defunto. E o que é alma e espírito sem corpo? É um fantasma. Então, Tessalonicenses, que é Tessalônica, uma cidade grego-romana, diz: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Hoje, o apelo do diabo. O diabo quer destruir o teu corpo, quer destruir o teu espírito. O que o diabo quer destruir? Corpo ou espírito?
Gente, vamos chegar num acordo aqui. Vamos tentar chegar num acordo. Quem acha que o diabo quer destruir a alma e o espírito? Levanta a mão. Quem acha que o diabo quer destruir o corpo? Levanta a mão. Porque você é da academia. Aí você vê que é o diabo mesmo que quer destruir o corpo. Por isso que eu não fui mais lá. Porque eu saio dali com o meu corpo moído. O corpo sai dali destruído. E quem não sabe o que o diabo quer destruir, se é corpo e espírito? Levanta a mão também. Vamos pensar bem. O apelo hoje para o diabo é para o corpo ou é para o espírito? Vamos pensar em sexo, droga. Vamos pensar hoje em questão de gênero. É corpo ou espírito? Os dois? Isso, mas é que tá. O chamariz é aonde? É o corpo ou é o espírito? Sim. Corpo, por quê? Com Jó, o exemplo é Jó. Vamos pensar o corpo hoje. Parece que desde pequenininho a gente cultua corpo. Corpo perfeito. Saúde perfeita. A gente tem uma obsessão pelo corpo. O critério de beleza é o teu espírito, a tua alma ou é o teu corpo? Qual é o critério de beleza? Corpo. Oi? É o que a gente vê. Tá, além disso, existe essa coisa de você, da competição. Né? Competição. Ontem, no finalzinho da noite, a gente viu um documentário de uma corredora mexicana que vivia no meio do mato e ela não corria de tênis, de sandália. E ela fazia competição de 100 quilômetros. 100 quilômetros de sandália. E sabe como ela corria? De vestido mexicano. Fora de todo o padrão. Todo mundo tirando foto dela, porque ela ganhou e ela sabia. Ela falou, ela não fala, ela fala muito pouco. Ela diz o seguinte: só estão tirando foto de mim porque eu ganhei. Mas ela mora numa vila mexicana, um negócio bem... Então hoje, para você ser homem, você precisa o quê? Hoje já nem tanto, mas na minha época, qual era o ritual de passagem para ser homem? Qual era o principal marco que o menino virava homem? Cigarro. O que o pai fazia com o menino quando era pequeno? Acende o cigarro para mim. Aquelas rodas. Eu lembro uma vez, eu estava com a Marli na praia e a gente sentado assim, viu uma família com umas 2 crianças, um menininho, e o avô pegando a cerveja e dando para o menino. Dá um golinho para ele, só para experimentar. E aí falava para o menino xinga. E quando o menino falava um palavrão, eles riam demais. Uma criança de 7 anos, 8 anos. Quando você viu o menino falando um palavrão, dando um... Aí você olhava aquilo e... Tá?
Eu lembro que quando eu dei aula uma vez à noite de geografia no Anchieta, e eu disse, gente, no final aí da aula, a gente vai sair aqui, a gente vai no bar, eu vou tomar um refrigerante. Não, os meninos falaram, professor, faz vista grossa, vai ter prova, e no final a gente toma uma cerveja lá embaixo. Eu falei, eu não vou fazer vista grossa, eu vou tomar Coca-Cola. Os caras, o quê? Eu vou tomar Coca-Cola. Mas como é que você toma Coca-Cola? Eu falei, eu tomo Coca-Cola. Por que eu não posso tomar Coca-Cola? Então, hoje você vê essa quantidade de meninos se estourando com droga, viciado. Você vê aquela Cracolândia, você vê que são verdadeiros zumbis. Eu não sei, talvez a gente está contribuindo para esse tipo de coisa dentro da igreja ou não? Posso fazer outra fofoca gospel? Aquilo me chamou muita atenção. Uma menina, ela disse o seguinte, olha, não era para eu estar aqui louvando a Deus, porque quando criança eu só tinha um vestido. Eu só tinha um vestido. Todo culto eu só ia com aquele vestido. E um dia, quando eu estava na rua, eles me viram com o mesmo vestido e falaram para mim, eu não acredito que até aqui você anda com o mesmo vestido. Ela não podia fazer parte do grupo de adolescentes, de jovens, porque ela tinha o mesmo vestido. Era a única coisa. Essa menina trabalhava na feira. E ela começou a vender roupa da feira. Hoje ela tem 3 lojas na cidade dela. E ela começou a dizer, olha, eu não sou mimimi. Porque o que as pessoas fizeram comigo não foi o que Deus fez comigo. Eu venci. E é justamente agora que eu falo para todo mundo, eu tenho muitos vestidos. Nós somos cruéis. Eu entro aqui, eu e a Marli, nós brigamos muito com as crianças da igreja para não destruir outras. Mas criança é assim. Quando a gente fere esse corpo, a gente fere a alma. Por isso que a gente não consegue distinguir. Não consegue distinguir. O que a gente feriu? Foi o espírito ou é o corpo? Quando o corpo está doente, o que acontece com a alma? A alma. E quando a alma está doente? Quando a alma está doente. Então, como que a gente destrói o ser humano? A gente destrói por causa de cor, condição financeira, posição. É gozado que Tiago, ele fala o seguinte, olha, a carta de Tiago diz assim, ó, que quando vocês entram e colocam nos primeiros bancos os doutores, vocês estão fazendo acepção de pessoas. E isso acontece desde quando? O que acontece? Desde sempre aconteceu acepção de... O que Samuel fez quando foi escolher Davi? Acepção de pessoas. Nós temos esses problemas com o gordo, nós temos o problema com o deficiente, nós temos o problema com o incapacitado, nós temos. E eu falo isso para os moleques aqui da igreja, vocês são, nós somos. A gente tem que parar com isso. Tem que parar de tratar as pessoas pelo que a gente acha que elas são, pela aparência. Tem que parar com isso.
O problema está onde? No corpo ou no espírito? Qual a dúvida que você ficou? O que é a alma? Não sei. Pode ser, se você for tricotomista. Você é tricotomista? Então. A irmã já decidiu. E ainda eu não falei a minha posição. A hora que eu falar a minha posição, aí eu mato todo mundo. Aí ninguém almoça hoje. E ainda eu vou fazer um outro problema. Quem morreu na cruz? Jesus o corpo ou Jesus o espírito? Então, dependendo da posição, a nossa consciência e o intelecto pode ser tanto a alma, quanto a alma e o espírito, se a gente considerar que é uma coisa só. Depende, Karina. Se você achar que você é dicotomista, só tem corpo e espírito, tá? Você tem uma dificuldade com os animais. Tá? O que eles têm? O ânima deles. Então você vai criar uma outra coisa para poder falar sobre volição, sobre vontade, sobre desejos, sobre memórias, entendendo? Então você vai ter que achar alguma coisa, ou seja, ou você vai dizer que os animais não têm um espírito evoluído. Aí você corre um sério risco de virar uma espírita. Porque para o espiritismo, os animais são seres que não têm um espírito evoluído, e que todos aqueles seres humanos que vieram à Terra e que têm problemas de comportamento são animais que foram encarnados. Então tem gente que tem cabeça de galinha, não é possível, pô. Ou tem outro que tem espírito de porco, dá até para entender algumas coisas. Então, no espiritismo, eles têm isso: espírito evoluído e espírito que não são evoluídos e que são encarnados. Animal. Por quê? Nasce mais gente do que morre? Nasce mais gente do que morre ou não? Habitantes havia na Terra. E hoje? Então nasce mais gente do que morre, certo? Se nasce mais gente do que morre, não tem espírito. Nasce gente, tem que falar, espera um pouquinho, deixa eu achar um espírito, gente. Precisa achar um espírito para botar aqui. Não tem, espera mais 10 minutos. Hoje a gente está com 1 trilhão de pessoas na Terra. Da onde vem tanto espírito? Não tem estoque. Aí, como que os espíritas explicam? Os animais. Essa foi uma das respostas do espiritismo para poder refutar essa questão de que nasce mais gente do que morre. Voltando ao que o Ricardo falou, os espíritos em evolução, vamos pensar. Para o espiritismo, toda reencarnação é um processo de evolução. Ou seja, você vai evoluindo até você se tornar um espírito luz. Ou seja, quando você se torna um espírito luz, você vai se transformar num aion. Os aion vivem no mundo dos espíritos, que foram os evoluídos. Mas se você não evolui, o que você tem que fazer? Você tem que voltar. Quantas vezes você tem que voltar? Tem gente que eu falo, vai ter que voltar. Não, lógico que não, porque eles têm que evoluir. Enquanto não evoluir, enquanto não se tornar um espírito luz, não tem jeito. Você tem que pagar. Agora, quanto você tem que pagar, eu não sei. O Alexandre que sabe quanto que ele já pagou, entendendo? Então, são espírito luz, você tem que pagar. Agora, vamos lá. Moralmente falando, o mundo, com o passar dos anos, ele se torna melhor ou pior? Tecnologicamente. Mas para os espíritas, as reencarnações
vão tornar o mundo um lugar e não está. Então tem algum problema aí. Porque reencarna e não melhora o mundo. Não melhora o mundo. Piora o mundo. Ok? Faz sentido para vocês? Então, aí você tem que explicar. O que você vai explicar dos animais para alguém? O tricotomista, ele fica mais desconfortável. Corpo, alma, ele joga a alma, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar. Seria mais ou menos isso aí, ó. Espírito, discernimento, esperança, adoração, oração, fé. Alma, imaginação, sentimento, vontade, uma certa consciência e razão. E corpo, todas as manifestações, né? Visão, audição, entendendo? Essa é uma tentativa de fazer uma divisão dos três. Ok? Agora está claro? Então o que você é? Você é tricotomista. Como é que está aqueles tricô que você está fazendo? Tricolor? É. Tudo bem, gente? Pode ser? Mas vamos voltar ao que eu sou. Quem que te faz pecar? Quem faz você pecar? O teu corpo ou a tua alma? Quem que te faz pecar? Quem que te faz pecar, a alma ou o corpo? É você que peca. É você que peca. Não é teu corpo, é você. Quem é você? Você é você. Quem peca é a Dona Maria. Quem que é a Dona Maria? É esse ser. Não é meu corpo ou a minha alma. Sou eu que peco. Eu que faço coisa errada. Não é o meu corpo que está doente ou a minha alma que está doente. Eu estou doente. Eu sou um ser o quê? Completo. Eu não consigo me dividir. Quantas pessoas no universo que tem o espírito do Aderson? A Marli louva a Deus, que só tem um. Ela louva o Senhor todo dia, graças a Deus que o Senhor só fez você, porque se fizesse o outro, ninguém aguentaria. Tanto é que, como eu falei no culto, no Antigo Testamento não fala, examina a minha alma, olha o meu espírito somente. No Antigo Testamento fala de coração, fala de rim. Que o centro da vida está no rim. O rim é algo importante? É ou não? Eu já contei a minha história quando eu conheci a Marli para vocês, né? Eu conheci a Marli, foi um momento muito trágico da vida da família da Marli. Um irmão, líder da juventude, cantava no coro, menino de Deus, começou a sentir dor, foi internado, né, Gê? 15 dias ele faleceu. Os 2 rins. Parou. E foi aí que eu acabei conhecendo. A Bíblia fala de rins, de coração. Como que o primeiro homem foi criado? O que diz lá Gênesis 2? Vamos ver? (2:7), o que diz?
Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o quê? E ele se transformou o quê? O homem no Antigo Testamento, o homem para o judeu, o homem para o hebraico, ele é um homem. Você não pode separar uma coisa da outra. Ele tem o fôlego da vida. Quando Deus faz do barro, Deus vai e sopra o ruá, a vida. E aí ele se torna um ser vivente. Então, essa coisa, não, vou tratar o espírito, tem que tratar a pessoa de forma integral. Quando você tem alguém em depressão, você fala para ela, o que a gente fala para alguém sair em depressão? O que ela precisa fazer o quê? Oi? Não é só ser forte. A gente dá algumas orientações. Quais orientações que nós damos? Quando alguém entra em depressão, qual é a primeira coisa que ela deixa de fazer? Você cuidar, ela não tem força, ela entrou numa deprê. Ela não tem energia, ela não tem vontade de fazer nada. Então o que a gente fala para essa pessoa? Para sair, para atividade, você tem que fazer alguma atividade, vai fazer algo que você gosta. Atividade física, exatamente. Exatamente. A gente não consegue tratar só o espírito. Não consegue tratar. Não adianta você tratar alguém que tem problema com obesidade, somente com o quê? Cuidar da alma dele. Não, querido, vamos fazer força, vamos caminhar. A igreja é uma comunidade terapêutica muito grande, porque as pessoas chegam muito enfermas aqui. O que cura muitas vezes? Sabe o que uma vez curou um rapaz que vivia numa depressão tremenda? Me falaram que ele ia vir naquele culto. E aí eu olhei, quarta-feira só tinha ele de diferente, era ele. Quando eu cheguei perto dele, falei, seja bem-vindo, Daniel. Aquilo salvou a vida do cara, o fato de eu ter chamado ele de Daniel, o nome dele. Ele falou, ele sabe o meu nome. E aquilo tem um up na vida dele. Às vezes vem algumas irmãs aqui com o casamento tudo destruído, mal, ruim pra caramba, depressão tremenda. A irmã que for, não tem mais, meu marido não me olha, não me toca, a gente se transformou 2 amigos, tal, o que o senhor fala? Eu falo, a irmã já olhou no espelho? É ruim ficar com a senhora, hein? Marli olha para mim e fala, você é louco? Eu falei, eu sou doido. Deixei nada, do outro domingo ela veio toda arrumadinha, não vem não? Você mudou as suas blusinhas. Você mudou ou não mudou? Então, mas alguém tem que falar, não tem não? Isso, exatamente. Aí, gente, eu acho que o pior é que isso tudo está gravado, não está não? Tem gente que precisa escutar isso, né? Tem uns caras também, tem uns homens aí da igreja, cara. Você percebeu que na hora que você para, fica lindo, arruma. Você para e vai para a academia. Quando você vai lá no parque da cidade, vê aqueles caras, barrigão, com camisetinha assim, tudo. Tomou um pé. Ele agora quer. Aí quando ele toma um pé, arruma a casa. Começa a trocar os móveis. Muda o guarda-roupa. Precisa chegar nisso para mudar? Por isso que eu estou sempre arrumadinho. Vocês acharam que o Grecinho fez algum efeito? Não. Faz 2 meses que eu estou passando. Vocês acharam que continua do mesmo jeito o Grecinho? Está mais branco assim? Mas vamos ver, gente. Só que a gente tem um problema nisso. Olha o verso 30, Gênesis 2:30. O que diz?
E dou todos os vegetais com alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, todos os grandes de animais, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E o homem também tem fôlego de vida. E agora? Vai, então pergunta já. Estado intermediário a gente já estudou. Você faltou, você não vai mais falar. Eu não vou falar, eu não vou voltar, não vou falar mais de estado intermediário. Tá? Oi? Não sei. Cachorro tem espírito? O que eu falei? Alguma coisa de cachorro tem espírito? Olha Eclesiastes 3:21. O que diz Eclesiastes 3:21? Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para... Era um questionamento. Então, diz que a alma do homem vai e a dos animais para a terra. É uma pergunta. Já Eclesiastes tratava esse assunto, ou seja, que parece que o fôlego de vida do animal vai para a terra e o fôlego de vida do homem vai... O que a Bíblia diz? Que o corpo veio do pó, e do pó, e o espírito sobe. Mesmo no estado intermediário, esse espírito que lá está aguardando o quê? Um corpo. Porque se ele no estado intermediário viver como espírito, ele deixou de ser homem, ele vira anjo. Qual a diferença entre anjo e homem? Qual a diferença entre anjo e homem? Qual a diferença entre anjo e homem? O corpo. Anjos e homens, mesmo depois que nós morremos e ressuscitarmos com Cristo, nós teremos corpo. Que tipo de corpo? Porque homem tem corpo, anjos não têm. Tem uma outra diferença também, gente, que a gente vê nesse texto aqui. Algum animal, Deus soprou na narina dele o fôlego da vida? Não. Então Deus só sopra no fôlego de vida nas narinas do homem. Como que os animais foram feitos? Foram criadas? Qual é o único ser que não foi criado pela palavra? O homem. Faz sentido algumas coisas para vocês? Faz ou não? Oi? O que foi? O que a senhora está? Eu não sei, o cachorro é da senhora, a senhora leva para onde a senhora quiser. Eu nunca mais falo isso, porque uma vez eu fui falar isso, uma irmã veio para cá, ela amava o cachorro, ela saiu daqui chorando e nunca mais voltou nessa igreja. Aquele cachorro, se ele for para o céu, aquilo é uma praga. Destruidor. Tinha um cocker aqui, um casal pegou um cocker. O cachorro endemoniado acabou com a casa, cara. Cocker é um cachorro que odeia sofá. É ou não é? Cocker é endemoniado, gente. Cocker, você tem que clamar pela vida daquele cachorro. A minha cachorrinha, a Lucy, ela era evangélica.
A Lúcia era convertida. Gente, nunca vi. Nunca deu um probleminha, nunca teve nada. Era uma menina, uma menina. Mas ia com todo mundo, que graça. A igreja toda amava a Lúcia. Todo mundo. Só quando ia criança. Por isso que eu nunca chamo gente que tem criança em casa. Então, porque não é só, porque a cachorra é reflexo do dono. Então, gente, só isso. Era a única coisa que ela fazia. Mas que cachorrinha? Não sei. Eu não sei. Tá? O que a gente entende é isso, que ela tem um ânima. Porque, vê só, porque para ela ir para o céu, todos os cachorros vão ter que ir para o céu. E é cachorro demais. Todos os frangos vão ter que ir para o céu. Todos os porcos vão ter que ir para o céu. Todos os gatos. Gente, é bicho demais no céu. E parece assim que a Bíblia diz que os animais foram feitos a serviço do homem. Eu não consigo entender que Deus havia criado animais para que os homens se alimentassem deles. O primeiro derramamento de sangue que houve na terra foi por causa do pecado, que Adão e Eva estavam nus e Deus matou um cordeiro para cobri-los. Até ali não tinha derramado sangue na terra. Foi por causa do pecado que derramou sangue. Eu acho um absurdo matar por diversão. Eu gosto muito desses programas aí de sobrevivência. Gosto demais, né? Largados e pelados, essas coisas todas aí. E aí, como que cobra sofre na mão desse povo? Esse povo mata tudo, o programa mata uma cobra. Cobra roda. Gente, o cara vai fazer um programa para matar, para sobrevivência e mata. Os bichinhos estão ali. Vou falar uma coisa. O índio vai fazer agora um programa de sobrevivência lá na selva deles, lá na cidade que eles têm a selva. Se você quiser, eu passo o endereço para você. De sobrevivência, uma semana. Ele falou, ele vai fazer peixe na telha para a gente. Tá? Então, não sei. O que a gente vê de diferença entre homens e animais é isso. Deus cria de forma diferente o homem. A palavra de Deus diz que o corpo vai para o pó e a alma volta para Deus. Que essa alma está guardando um corpo, porque existe essa diferença. Tá? E que somente o homem consegue louvar e adorar a Deus. Então, para mim, quando eu olho uma pessoa, não, o espírito, não, eu olho a pessoa. Eu sempre olho a pessoa. Eu olho a pessoa de forma integral. Eu não consigo separar corpo e espírito. Eu vejo que muitas coisas de marcas da alma dela foram marcas do corpo. Quem que a gente atendeu aí, que a gente viu A gente viu quanta coisa que essa criança sofreu, apanhou, foi jogada para cá, foi jogada para lá. Quantas marcas, quer ver? Tem um missionário hoje de missões nacionais que está na Cracolândia, é um ex-homossexual. Aos 14 anos ele se assumiu e fez toda a mutilação no corpo, colocou silicone, fez todas as coisas assim, brava mesmo, né? E aí aos 18 anos foi para a Europa, se prostituiu, viveu não sei quantos anos lá, entrou para droga, para cocaína, voltou para o Brasil, foi para a Cracolândia, e lá na Cracolândia ele foi alcançado. Então mudou.
Hoje ele é missionário, inclusive o pastor Fernando Brandão fez o casamento dele, então ele sai falando, e até a fala é um pouco lenta, às vezes ele se perde, até em virtude de tudo que ele passou. E eu estava conversando com a Marli sobre ele. Você já imaginou o que deve ser a cabeça desse cara? O que ele passou? Hoje ele quer ser pastor, ele não consegue mais ser missionário, ele quer deixar. Mas eu até entendo. Você tirou alguém daquele lixo e volta com ele para aquele ambiente. Eu acho que é muito, muito forte. Então, a gente tem crianças aqui que foram adotadas, que sofreram muito abuso. Nossa, acabou. Você falou o tempo todo. Você falou o tempo todo. Então, esses abusos foram no corpo ou foi na alma? Eu creio que, você sabe qual é o lugar mais perigoso do mundo para viver? Sabe não? Sabe qual é o lugar mais perigoso do mundo para viver? Tua casa. Sabe qual é o lugar mais seguro do mundo para viver? Tua casa. Sabia? Da onde veio o seu primeiro apelido? Quem que colocou? Quem falou do seu primeiro defeito? Quem te detonou a primeira vez? Quem foi? Por exemplo, até hoje, eu tenho problema com a minha cabeça. Porque meus irmãos falavam que eu era cabeção. Eu não ando de tênis, eu acho que eu sou bobão. Então, os meus recalques vieram de dentro da minha casa. Os meus primeiros recalques. A gente vivia numa agressividade muito grande com os meus irmãos. Era 8. Então, um atacava o outro. E a maior parte dos irmãos aqui tem problema de rejeição, porque o pai ama um e não ama o outro. Então, todos os nossos problemas emocionais começam a surgir aonde? Dentro do ambiente de casa, mas isso fica para uma outra vez. Vamos orar então. Senhor, nós queremos agradecer por essa manhã, pela Tua palavra. Senhor, cuida de nós. Cuida do nosso corpo, cuida da nossa alma, cuida do nosso espírito. Nós entregamos eles na Tua mão, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós oramos, Pai, agradecidos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vão com Deus, com o seu corpo, com a sua alma e com o teu espírito.